O que falar de Clube Atlético Mineiro, né? Como até a figurinha que muito cruzeirense usa para zoar o clube, aonde tiver um vexame, eu passarei. Ontem o Atlético foi enfrentar no Peru Cienciano, com uma mistura entre reservas e sub-20. O Atlético veio com a seguinte formação. Veio com Everson, Paciani, Júnior Alonso, Ivan Roman, Preciado, Alexander, Tomás Pérez, Igor Gomes, Dudu, Renier e Scarpa. Para enfrentar Espinosa, Nunes, Amodarian, Becerra, Martinez, Barreto, Rubens, Souza, Olberg, Bandieira e Garcia. Cara, falar de Atlético é que nem falar de Atlético e América. E saiu do América o jogo dele de amanhã. O pós-jogo que eu vou fazer junto com o jogo do Tombense que joga hoje. Fazer dois juntos. Talvez o último vídeo sobre Copa Sul-Sudeste. Cara, o Atlético conseguiu perder pra esse time horroroso e tá em último. Cara, parece que por ter as mesmas cores que o Santos, o Atlético tá igual o Santos. Só que sem o Neymar. Cara, o jogo em si, primeiro tempo, muito ruim. Horrível. Muito ruim. Por parte do Atlético. Já o segundo tempo, até o Preciado ser expulso, eu não diria burrice, mas eu diria falha técnica. Tem diferença? Burrice é tipo igual o Felipe Melo na Copa de 2010, da pisão no jogador. Falha técnica é igual a marcação do Fernandinho na Copa de 2018. E o Preciado ele errou, né? Foi expulso por ter tomado a segunda amarela. Mas no primeiro tempo o Atlético voltou bem. Eu acho que o Barba, nas poucas substituições que fez, conseguiu até substituir bem. Mas aí depois que o Preciado foi expulso, né? A vaca nem foi pro brejo, ela caiu e ficou toda desfalecida dentro desse brejo. E tirando o Everson, o Alan Minda e o Izep, o resto tem empresa que faz os campeões em campo. Foi difícil tentar votar, hein? Foi difícil. Pra mim, o Alexandre, entre esses, foi o pior. Aí entra Bernardo, Calma Soares e o Luiz Gustavo. Calma Soares e o Luiz Gustavo abaixo, o Bernardo entrou. Mas aí fica a pergunta, entrou? O time do Atlético é um time que, meu Deus. O Alan Minda tirando o jogo contra o Flamengo. Eu não lembro se ele entrou, mas se entrou naquele jogo, meu Deus, só o Everson dá pra dizer que salvou. No outro jogo ele tinha entrado bem. O Izep jogou bem, acho que dá pra tentar testar ele. Fica perguntando. Eu vou pesquisar depois do CC, não sei se lesionou, mas aí não tá aparecendo. Deve ter lesionado, porque, né? Esse time do Atlético, para não pôr o CC e pôr o Scarpa, pra pôr o Renier, pra pôr o Dudu, pra pôr o Alonso. O Pacini hoje foi muito ruim, mas você releva, garoto, tá buscando titularidade. Tomás Pérez, ruim, e o Atlético querendo comprar ele. Tomás Pérez é tipo um jogo bom para 3, 4 ruim. Igor Gomes. Cara, Igor Gomes ser jogador de futebol, acho que é o maior esquema de empresário que existiu, porque, meu Deus, parece que o cara não tem posição. O cara vai mal em todas. Acho que tirando um jogo contra o Carabobo, tem um jogo na Libertadores que ele jogou bem, acho que era contra o Carabobo. Fora isso, todo jogo que você lembra de Igor Gomes, você lembra de coisas ruins. Alexandre voltando, o cara marca igual um cone. Igual um cone de trânsito parando as coisas. E volta parecendo um pônei, aí, volta trotando, volta custando a voltar. Parece você na pelada, só consegue ir, não consegue voltar na marcação. O time do Atlético, ó nível. Ele ficou 48% de posse de bola com 52% dos peruanos. Os peruanos deu 21 chutes no gol. O Atlético deu 8. 2 do Atlético foi no gol. Dos Ciencianos, 5. E se não fosse o Everson, muito provavelmente outra goleada.
aí é papo de fechar as portas, ser goleado por um clube peruano. Ah, mas não é o momento. O peruano, o Atlético, perde a primeira com o clube venezuelano, Puerto Cabello, que só tinha ganhado do Vasco. Então você vê que ganha só de time em crise. Aí custa vencer o Juventud de las Piedras e quase cometeu um vexame de perder para primeira vez perdendo para o clube amador. O clube é praticamente amador. O escudo deles eu já vi vários times usando. Quantos nomes? Escudo genérico, clube genérico. E perde a primeira para um clube peruano. Ah, mas assim, você tem título da Sul-Americana. É um título, se eu não me engano, de 2004. Não é como se eles tivessem ganhado ano retrasado, há 3, 4 anos. Isso até releva um pouco. Porque se o time ganhou uns 4 anos, deve ter a base um pouco do time. O Atlético praticamente tinha um time de 2021 até 2023, 2024. Cara, sim, Domingues ele erra um pouco na questão de substituição. Conseguiu acertar nesse jogo, mas a cada jogo que passa, além de ser o pior jogo do Atlético, todo jogo do Atlético você fala, esse é o pior jogo do Atlético, esse é o pior jogo do Atlético, esse é o pior jogo do Atlético. Praticamente você vai ver um jogo esperando assim, vamos ver se esse vai ser o novo pior jogo do Atlético. Mas assim, você vê ó, o Júnior Alonso morto em campo, Roman morto em campo, o Alexandre morto em campo, o Pérez morto em campo, Igor Gomes em decomposição em campo. Aliás, eu só falo que tá morto em campo porque ele tava, se não me engano, acho que é o segundo jogo dele, desde que voltou da lesão. O Igor Gomes jogou mais. Dudu, Renier, Scarpa. Os caras só o osso, nem mais defunto, é só o osso que tá. Renier, fica a pergunta, como um cara desse foi parar no Real Madrid? O marketing que fez em cima desse é doido. Os caras só pegou os melhores momentos, só passavam isso na TV dele, porque meu Deus. Jogar no Flamengo te leva a lugares inimagináveis, porque não. Cara, Renier é horroroso, Scarpa e Dudu são horrorosos, mas você releva pelo quesito idade. Os caras são velhos, pô. Acho que o Dudu tem 30, vai fazer 38, o Scarpa vai fazer 34 ou 35. Mas o Renier parece o cara é de 38. Se você pegar o Fábio do Fluminense e pôr na linha, ele joga melhor que o Renier. Pô, cara, pra poder finalizar um jogo muito ruim. Principalmente porque o primeiro tempo, que o Atlético foi ruim, o Cinciano jogou só na bola aérea e marcou um gol de bola aérea. Sabe? O Atlético tá muito ruim, muito. Mas aí o treinador quer escalar o time não ajuda, o time não se ajuda. Parece que os caras querem fazer corpo mole pro cara sair, vir um técnico, sei lá, algum outro cara que chega e fala, não, vocês vão jogar, vocês não rendem nem nada, mas vocês vão jogar e tudo, fica tranquilo. E é isso. Igual teve até o Hulk que saiu, mas eu quero fazer um vídeo melhor, mais detalhado, então eu vou esperar o domingo, que é o dia da minha folga, para poder fazer esse tipo de vídeo um pouco melhor. Mas igual, já perdeu o Hulk, aí você perde a referência do time, perde um centroavante que não estava vindo bem, né, mas podia até tentar manter um pouco o vestiário. Pra quê? Para no sábado, 9 horas da noite, enfrentar o Cruzeiro. E cara, o Atlético vai se lascar muito. Muito. Porque o Cruzeiro, no vídeo do Boca que eu fiz até no final, eu comentei um pouco sobre o pós. Esse jogo eu não vou falar mais não, porque foi horrível. Muito ruim. O time não jogou, os reservas tudo morto. Reserva que é para mostrar em campo que ele tem que ser titular. Os do Atlético mostram que eles têm que ser tudo mandado embora. Tirando o Everson, o Alan Minda e o Isé. Mas no vídeo do Cruzeiro eu falei, se o Cruzeiro não conseguir quebrar as linhas do Atlético, isso poderia às vezes ajudar o Atlético a poder às vezes marcar um gol, se defender e vencer. E quais são as dificuldades que o Atlético vai enfrentar contra o Cruzeiro? Primeiro, o Cruzeiro tem esquema de jogo. O Cruzeiro ele ataca até uns 20, 30 minutos, depois deixa o time atacar. E volta às vezes no segundo tempo
tenta atacar, ou se não deixa o adversário atacar um pouco e volta a tomar o controle do jogo. Que é o segundo tópico. O Atlético vai enfrentar um time que tem um muito bom controle de jogo. Emocional. O Cruzeiro tem emocional. O jogo contra o São Paulo foi escancarado. O time tomou 2 gols no primeiro tempo, chegou no segundo, jogou bola e foi perder o emocional no terceiro gol. O Atlético está perdendo o emocional, sei lá, com a bola na trave. Sei lá, o time dá uma bola na trave, o Atlético já fala, fudeu. O Atlético está parecendo muito o Cruzeiro do Tite. Qualquer coisa, os caras já pensam que tá fudido e acabou. O Atlético vai enfrentar um time que tem técnico. Não que o Domingos seja menos técnico, mas o técnico do Cruzeiro, ele tem uma gestão de grupo, o grupo tá unido com ele, tá fechado com ele, e principalmente, o Cruzeiro tem jogador. O Caio Jorge tá com dificuldade, o Neisa tá dando seus perigos, tá marcando seus golzinhos. Tem um Arroio marcando gol, tem o Matheus Pereira que tá um passe diferenciado, tem o Gerson, tem o Romero, tem o Kaique, tem o Jonathan Jesus que voltou desde que assumiu a titularidade. Não vai sair. Tem o Fabrício Bruno que pra mim tá vindo inconstante, mas ainda é um zagueiro perigoso. Tem Fagner e Cauã Moraes. O Atlético vai enfrentar. Tem 2 laterais, um reserva e um titular bom. Enquanto o Atlético, o Renan Lodge, bem contestado, é um cara que não pode sair da titularidade. Aí você tem o Lianco, que é uma bomba relógio. Você nunca sabe se o cara vai jogar sério ou se ele vai querer brincar. O cara brinca contra o Coritiba perdendo de 1-0. Imagina nesse clássico. Aí você vai pouquinho. O Bernardo, que morto. Quando marca um gol bem difícil, ainda provoca a torcida. Você tem o Dudu, que quer ser titular, mas com todos os técnicos que ele passou, desde a época de Cruzeiro até agora, ele não consegue ser titular. Mas ele joga bem, faz um salseiro. Faz um salseiro, mas não marca gol, não dá assistência. Ele cria chance. Mas o que adianta você criar chance e não marcar? Olha o time do Cruzeiro. O Wanderson cria chance. Ele consegue ficar na área e tudo. Reserva. Por quê? Porque não adianta você estar sempre na área lá fazendo salseiro e não marcar gol nem dar assistência. Não adianta, não. O William sempre está no ataque. Reserva. Por quê? Não marca. Não consegue voltar, não dá assistência, não marca gol. Mas ele é lateral. Tá. Mas ele não efetua bem sua função. Dudu não efetua bem sua função, quer ser titular. E os torcedores, por incrível que pareça, pedem. Mas o Bernardo não arruma nada. Dudu também não arruma nada. Hulk, quando tava, não arrumava nada. O quê? Quem se salva nesse time do Atlético? É Everson. O Preciado, vou dar uma moral, porque tá começando um pouco agora, titular num time que não está em... que não tá... que se tivesse por aparelhos, não estaria respirando por aparelhos, estaria num desfibrilador o tempo inteiro. Tem o Alaminda que vem jogando até bem, acho que poderia tentar pôr como titular para ver se começa bem. O Izep agora, que entrando tá salvando muito. E o não é Preciado, é o Cassiera. Que o Cassiera vem marcando seus golzinhos de centroavante. Fora isso, o time do Atlético, o restante, até esses, eles não seriam titular em todos os cantos, mas se fosse jogar, seria ótimo às vezes 12º jogador. O restante, se bobear, não serve nem para ser titular, sei lá, do Remo, do Mirassol, da Chape. Se pôr esse time no América, eles talvez não renda. Então, assim, o Atlético vai ter muita dificuldade nesse clássico. É um clássico no Mineirão. O Cruzeiro vem bem. Mesmo que o Cruzeiro, igual na Libertadores, esteja indo para a Sul-Americana, mas o Cruzeiro está vivo na Libertadores. É ele, o Católica e o Boca, ambos com 6. Ambos têm 6 pontos e o Cruzeiro está disputando na Libertadores para poder ir para as oitavas, num grupo que está bem embolado. O Atlético está brigando, se quiser continuar brigando, né? Se eu não me engano, sem ser nessa semana, na outra, já volta a Sul-Americana, acho que nessa agora é Copa do Brasil. Sem ser, se perde o 4º jogo, que aconteceu esse ano no Peru, acabou. Não pega a primeira vaga, tem que brigar pela segunda, e aí eu acho que o Atlético vai ser eliminado. O que é coincidente, porque o time zoou o Cruzeiro ano passado por ter sido eliminado na fase de grupos, né?
Aí nessa semana será eliminado pro Ceará, porque os caras fazem corpo mole. E é isso. Sabe? O Atlético você sempre espera o pior. E a sequência não é boa. Se eu não me engano, acho que a sequência agora é Cruzeiro, Ceará, Botafogo, Cinciano e acho que Corinthians, que volta o jogo brasileiro. É praticamente uma sequência que, se não fosse muita diretoria, que cagou bastante, que a torcida está pressionando, pelo menos a diretoria muito, tem torcida pressionando o Domingos por não conseguir, mas muitos entendem porque os caras não querem jogar. Mas se a diretoria tivesse, sei lá, feito um bom trabalho, pelo menos, era uma sequência para demitir o Domingos, sabe? Acho que não vai demitir ainda. Eu acho que vai tentar dar uma a não ser que ele peça para sair. Eu acho que o Atlético vai tentar dar essa oportunidade e eu acho que pode fazer até como fez com o Turco. Dar uma oportunidade para ver, se não der certo, no fim do ano demite. Mas fora isso, do Atlético, eu só estou esperando o pior. O próximo jogo é o Clássico, nos veremos. Vou tentar fazer um vídeo falando dos caras que podem vir, do Atlético, e eu dei uma pesquisada. Não tá tendo tanto nome forte no mercado, mas dei uma pesquisada para ver quais podem vir. E esse vídeo sobre o Hulk, né? Contar um pouco, assim, da trajetória e tudo. Não vai ser um vídeo muito com edição. Talvez eu faça ainda um pouco disso, né? Mas é um vídeo mais comentando, né? Dele no Atlético e tudo. Dessa meio que ida dele pro Flu, né? E no geral é isso. Esperar o clássico. O Atlético não é favorito. Acho que até o empate hoje pro Atlético é visto como algo surpreendente enfrentando o Cruzeiro. E dependendo dos resultados de Inter e Santos, não sei se os dois se enfrentam, né? Mas se não, se eles enfrentarem por fora, o Atlético já entra na zona. Complicado. Terceiro ano seguido brigando para não cair. E diferente dos outros dois, esse ano fortemente brigando para tentar não cair. No mais é isso, né? Amanhã vai ter, né? Hoje tem um jogo do Tombense, amanhã vai ter o jogo da junção entre Tombense e América. Talvez o último vídeo da Copa Sul-Sudeste, porque o América já foi eliminado ontem, o Tombense deve ser eliminado hoje. E com isso eu finalizo sobre Copa Sul-Sudeste, né? Mas sobre Atlético nos vemos com certeza no sábado. Mas é isso. Até!